Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Queridos, só de cantarmos esse cântico e de meditarmos naquilo que nós acabamos de cantar, você já não sente a presença do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele se faz presente no nosso meio. Aonde o Espírito Santo está, a palavra de Deus diz que aí há liberdade. Eu quero dizer para você que há liberdade neste lugar para se adorar a Deus. Há liberdade neste lugar para que Deus seja engrandecido em cada coração. Então aproveite cada momento, cada instante desse culto, porque, irmãos, cultuar a Deus é algo poderoso. Cultuar a Deus é algo necessário. Nós somos criados para o culto, nós somos criados para adorar. O desejo de adorar está no nosso coração. Por que que muitas vezes o indígena, ele adora a lua, ele adora o sol, ele adora os elementos da terra? Porque existe dentro dele uma consciência, no espírito dele, que precisa adorar algo, né? Então o desejo de adorar está dentro do ser humano. O que muda é aonde vai estar focada a nossa adoração, né? E o foco da nossa adoração, pela consciência bíblica que temos, está no Senhor Jesus, porque entendemos que nele há vida, nele há salvação, nele há perdão de Deus, nele há cura, nele há restauração da parte de Deus para mim e para você todos os dias. Nós estamos aqui nessa noite alegres por estarmos tendo a oportunidade de celebrarmos 21 anos de existência dessa igreja. Então aí estamos há 3 dias já, né, nesse ciclo de cultos, né? E começamos na sexta-feira. Hoje pela manhã tivemos aqui a psicóloga Iana, né, ministrando sobre traumas, sobre como devemos entender os traumas da nossa vida, né, para que nós possamos nos desvencilhar muitas vezes deles, para que possamos avançar no plano de Deus. Foi muito profundo como ela trabalhou, né, essa visão do trauma na nossa vida, e ela mostrou que muitas vezes o trauma não é de todo negativo, que às vezes o ser humano precisa de um traumazinho na vida para ele poder crescer, porque ninguém cresce na bonança. Você cresce nos períodos de luta, de dificuldade, e às vezes é enfrentando traumas que você vai crescer, né? Então nós temos na Bíblia inúmeras passagens bíblicas e personagens bíblicos que são inspirações de Deus para nós, como pessoas que passaram por situações difíceis, tinham tudo para não dar certo, mas deram certo. Por quê? Porque Deus, Ele muitas vezes escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Escolhe quem não é para confundir aquele que acha que é alguma coisa, né? Deus tem prazer muitas vezes, irmãos, em pegar pessoas que muitas vezes nós, dentro da nossa visão humana, a gente fala, não vai dar nada. Aí Deus fala, vai porque eu quero, porque eu vou fazer dar certo, né? Então eu quero dizer para você, querido, você é alguém que Deus, no coração dele, disse para ele mesmo que você daria certo, e você está aqui para dar certo em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o tema que foi colocado no nosso coração esse ano, ele está muito voltado para a família, a igreja, lugar de famílias restauradas. Por quê, irmãos? Porque a família, ela é a base de tudo. Ela é a base de uma sociedade forte, ela é a base de uma sociedade saudável, ela é a base de uma igreja sólida, de uma igreja saudável. Tudo começa dentro da família. Se a família está doente, a sociedade também estará doente, a igreja também estará doente. Então tudo começa na família, e o relacionamento primário para a construção de uma família é o casamento. E hoje nós temos vamos dizer assim, um desenvolvimento espiritual através do sistema mundano que nos cerca, para destruir na nossa mente o conceito estabelecido por Deus como família. Hoje, quando você fala numa família baseada na relação de um homem com a mulher, para muitos você está sendo antiquado, porque existem tantos modelos de família, tantos modelos de relacionamento, que a sociedade, que o sistema quer trabalhar na nossa mente para nos levar, vamos dizer assim, a vivermos distantes daquilo que Deus quer, cada dia mais longe do ideal de Deus, cada dia mais longe do ideal de Deus, e cada dia mais longe de Deus, porque a intenção do mundo é arrancar Deus da sua vida,
É matar Deus na nossa vida, irmãos. É dizer para nós o seguinte: presta atenção, o mundo diz isso para você todos os dias. Se você não percebeu ainda, abre os seus ouvidos. Ele diz assim: você precisa de dinheiro, você precisa de diversão, você precisa assistir a Copa Mundial Interclubes e times, você precisa de Netflix, você precisa de uma dose diária de Amazon Prime, você precisa de tudo isso, mas você não precisa de Deus. Você não precisa de Deus. E o que acontece? As pessoas estão todos os dias correndo atrás dessas coisas. Todos os dias as pessoas ficam preocupadas se a série dela vai acabar bem, a série que ela está assistindo no Netflix, se o time vai ganhar o Mundial, se vai ter dinheiro na conta amanhã, mas ninguém se preocupa como está a sua vida com Deus. E se Deus está feliz com você. Hoje em dia tem uma frase que está matando muita gente, sabe qual é? Eu preciso ser feliz. E o mundo diz: se você precisa fazer isso para ser feliz, e isso que eu estou falando é algo que está contrário à vontade de Deus, o mundo diz: faça, pode fazer, né? Você pode fazer tudo o que for necessário para você ser feliz. E aí que as pessoas se enveredam por caminhos que trazem traumas, que trazem problemas psicossomáticos, emocionais, espirituais para a sua vida. Porque quem ama também diz não. Amém, igreja? Sabe quem foi a pessoa que deu o primeiro não, que disse o primeiro não ao homem? Deus. Ele criou o homem perfeito, criou todas as coisas, criou uma árvore lá no jardim e disse: não comerás. Ou seja, Deus, a primeira pessoa que disse não para o ser humano foi Deus, porque Ele ama. Ele falou: se você comer disso aí, você vai se dar mal, né? Porém Deus, Ele nos cria com consciência, com vontade própria, né? E Ele nos deixa decidir. Então a vida com Deus é um processo diário de decisões constantes, baseadas na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio, porque somos pessoas que temos que decidir a nossa vida, temos que decidir. E falando, irmãos, desse tema, vou pedir para o Davi projetar para mim, Filipenses 3:13. Olha aqui, presta atenção. Irmãos, isso é o apóstolo Paulo falando à igreja dos Filipenses. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Se você quer alcançar algo que está à frente, você tem que caminhar para trás ou para frente? Só irmã Sandra? Vou perguntar de novo. Se você tem que alcançar algo que está na tua frente, você tem que caminhar para trás ou para frente? Aí, legal. Temos que caminhar para frente. Mas como que a gente vai caminhar para frente se a gente está trazendo um fardo que deveria ter ficado para trás? Ou se a gente está olhando para trás e querendo caminhar para frente? Não vai dar certo. Eu contei uma história hoje de manhã sobre uma mãe que era professora de história, ela ensinando o filho sobre as diversas maneiras como o Império Romano matava pessoas. E uma delas era da seguinte forma: a pessoa era condenada à morte, então eles amarravam um morto, um cadáver no corpo daquela pessoa, e aquela pessoa tinha que carregar aquele cadáver, até que ele morria com o peso do cadáver ou com as doenças que o cadáver passava para ele. Então muitas vezes é isso que acontece quando a gente carrega o nosso passado, porque o passado ruim ele tem um peso, o passado ruim ele tem enfermidades, ele tem doenças, e isso a gente tem que deixar para trás, porque se nós não deixarmos para trás, ele mata o nosso presente. Então uma vida com excesso de depressão e de tristeza é uma vida com excesso de passado, como também uma vida com excesso de como é que chama aquela doença que a pessoa fica pensando no futuro? Ansiedade. Uma vida com excesso de ansiedade é uma vida cheia de futuro, a pessoa está pensando lá na frente. Mas uma vida com excesso de felicidade é uma vida cheia de presente, porque a gente tem que pensar é no hoje, é no agora. A vida é agora.
Se você fica pensando demais lá atrás ou demais lá na frente, você deixa de viver o hoje. E é no hoje que você define o seu futuro. É agora que você define as situações da sua vida. Então nós precisamos pensar nisso. Então essa temática que Deus colocou no nosso coração é uma temática de cura, é uma temática de restauração para as nossas vidas, irmãos. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Tem muita gente dentro da igreja, mas tem muita gente dentro da igreja que está doente. Está doente da alma, está doente nos seus relacionamentos. Mas eu estou na igreja. Mas não adianta estar na igreja. Você precisa deixar o Deus da igreja, através da sua palavra, do seu Santo Espírito, trabalhar na sua vida, resolver questões que estão dentro de você. E isso vai exigir de nós, muitas vezes, humildade para reconhecer situações, buscar ajuda, né? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Ou seja, quer dizer que você não pode decidir sempre sozinho. Às vezes você precisa de alguém que te ajude a decidir. Eu digo sempre, com raiva, não decida nada. Que nem Amã, né? O profeta falou, dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele ficou com raiva. Esse profeta não deve ser de Deus. Mandou dar 7 mergulhos. Ele teria que ter vindo, colocado a mão sobre a minha cabeça e ministrado a cura. Aí ele ficou com raiva e indo embora. Aí alguém que servia ele, alguns dos servos, ele falou, mas Senhor, é só dar um mergulhinho, 7, né? Não compensa dar 7 mergulhinhos, né, no rio. Faz a prova, tira a prova dos 9, dos 7, né, vamos dizer assim, e veja se vai dar certo ou não. Aí ele parou, pensou, ponderou, analisou e voltou. Mas por que ele fez isso? Porque alguém conversou com ele. Você já parou a pensar que muitas vezes Deus coloca pessoas na sua vida para desviar você de um caminho que você, na sua teimosia, na sua raiva, está indo naquela direção e vai se dar mal se ninguém te parar? Quantas vezes Deus já usou alguém para parar você? Porque você sozinho ia se arrebentar, mas Deus colocou alguém na sua vida, né? Às vezes é a mulher, às vezes é o marido, né? Às vezes é alguém que está do seu lado, né? Mas, queridos, como não sou eu que vou pregar, e o pastor gosta de pregar, e se deixar eu vou pregar, eu quero parar aqui por enquanto, né? A temática nossa é essa. Deus tem trabalhado muito nesses dias. Primeiro dia o apóstolo Márcio Tanino veio aqui e ministrou para nós sobre o poder do Espírito Santo. Aí no sábado à noite a pastora Joelma, presidente da Casa da Criança Peniel, veio aqui e falou sobre Jefité, né? Falou sobre toda aquela trajetória de Jefité, de